Fica à vontade, mas falem, tá? Mesmo com a câmera Tá. desligada, quando puderem falar, interagir. Vou fazer uma oraçãozinha, então, para a gente, e aí a gente inicia. Bem amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai, em Teu nome. Obrigada, Pai, pelo Senhor falar no nosso coração. Mesmo sendo nós, Pai, tão frágeis, tão falhos, Senhor, o Senhor nos usa como canal para chegar na vida do outro. E obrigada por isso, Pai. Obrigada por tamanha graça, tamanho favor imerecido, Senhor. Cuida dessa reunião, cuida do que for falado aqui, que corações sejam transformados no Teu Espírito. Nós não sabemos, Pai, o que o outro está precisando, mas o Senhor sabe. O Teu Espírito chega, Pai, onde nós não conseguimos chegar. O Teu Espírito faz onde o homem não consegue fazer e transforma onde o homem não consegue transformar. Então, obrigada, Pai. Nos dá, Senhor, esse sentimento de dependência sempre por Ti, que possamos conhecer mais e mais o Teu profundo e a Tua intimidade. Intimidade de Pai, intimidade de amor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero falar com vocês sobre Davi. Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus. Não sei se vocês sabem disso. E isso me pôs para pensar hoje, sabe? Porque Davi errou muito. Davi pecou. Mas Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Jesus falou isso. Ele considerou Davi segundo o coração de Deus. E eu achei um mistério muito grande entender por que Davi é segundo o coração de Deus. Por que Davi, que errou tanto, o que ele tinha para ele ser segundo o coração de Deus? E coração, gente, é sentimento, né? Coração não é razão, sabe? Coração é emoção. Quando a gente trabalha o campo das emoções, a gente está falando do coração, né? A gente tem o campo racional e o campo emocional da nossa vida, né? E a gente vai buscando manter o equilíbrio disso, né? E é difícil, muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil conseguir manter um diálogo racional, porque a gente coloca a emoção no diálogo. A minha psicóloga fala muito sobre isso, tenta manter o diálogo racional, mas é difícil. Então, muitas vezes, por ter a emoção no diálogo, o que a gente faz? A gente grita, a gente dá fora, porque a emoção está muito mais que a razão. E o campo emocional é um campo que precisa ser cuidado por nós, né? E Davi, ele tinha suas emoções entregues a Deus. Quando a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, a sensação que eu tenho de Davi é que Davi era totalmente entregue emocionalmente a ele, sabe? A sensação que eu tenho de Davi é que Davi, para Deus, era como uma criança, totalmente dependente dele. E Deus não auferia a Davi o que ele fazia. Deus era com ele. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente peca em não colocar Deus no nosso emocional. A gente traz Deus na nossa razão, a gente coloca Deus num status de perfeição, de força, mas quando a gente tem o emocional, que é onde habita a nossa fraqueza, que é onde habita a nossa fragilidade, a gente não consegue entregar isso para Deus. Aí a gente se vê para baixo,
mas é um mundo que a gente não consegue inserir Deus. Então, muitas vezes a gente consegue inserir Deus a uma razão, mas muitas vezes a gente não consegue inserir Deus no campo da emoção. E era o que Davi fazia. E aí, analisando, assim, tipo, os salmos de Davi, eu vejo que Davi, assim, sempre andou muito aflito, né? Porque Davi foi muito perseguido. Na verdade, assim, a história de Davi, Davi foi instituído rei, sendo que o rei da época não aceitava ele como rei, sabe? Então, assim, Davi era menosprezado mesmo. Davi, dos irmãos que era um para ser ungido a rei, até o pai de Davi falou: não, esse daí não tem como, porque esse daí é mirrado, é um ruivo que cuida das ovelhas, ele é magrinho, ele não tem como ser rei. E aí o profeta disse para o pai, né? O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Ali Deus já estava escolhendo Davi como rei. E quando Davi foi instituído como rei, as pessoas não aceitaram e nem o próprio Saul aceitou, né? Então Saul começou a perseguir Davi, que falou: não, eu sou rei, eu sou rei. Não é você que é rei, sou eu. Então Saul perseguia Davi. Então, assim, Davi, ele tinha um chamado de Deus, mas ao mesmo tempo ele era muito perseguido. E Deus de todas livrou ele da morte, né? Assim, Deus livrou muito, muito Davi da morte. Mas Davi, em toda essa perseguição, em toda essa dor emocional que ele tinha, porque doía muito nele, né? Tudo que ele passava, ele entregava para Deus, sabe? Então, assim, eu analisando Salmos, né? Eu estava vendo que Davi, ele se queixava, ele falava das aflições, ele falava das dores, mas depois ele falava: por que está angustiada a minha alma? Espera pelo Senhor, confia nele. Então, depois ele mesmo se fortalecia daquilo que Deus queria e o que Deus dizia para ele. E é um aprendizado para a gente, né? Colocar Deus nas emoções. Entregar o nosso coração para Deus. Confiar nos momentos de fragilidade, nos momentos de dor, nos momentos difíceis. A dor, ela machuca a gente. Ela machuca demais. Mas ela ressignificada em Deus, ela floresce. Ela tem um propósito. Eu sinto dor, eu não sou a dor, né? Eu sinto dor. E eu sei que a minha dor tem algum propósito maior quando colocado na mão de Deus, quando entregue para Deus. Uma vez uma amiga minha, que também é mamãe de anjo, falou para mim: eu estou de mal com Deus, eu estou lutando com Deus, porque ela não aceitava, né, o que ela estava passando. Aí eu falei para ela: amiga, se você lutar com Deus, você vai perder, porque Ele é Deus, você não é nada, assim, tipo, você é uma humana, né? Então não tem como você ganhar lutando com Deus. Mas Ele não deixa de ser Deus. Ou Ele não se menospreza na soberania dele, porque você não aceita Ele. Ele continua sendo quem Ele é. E eu acho que Ele está bastante acostumado com essa luta, sabe, sua. Por isso que Ele continua te amando, sabe? Mesmo você virando a cara para Ele, Ele continua te amando. E o dia que você entender esse amor, o dia que você se entregar a esse amor, mesmo sem entender, na verdade, você vai ver tamanho sentido a tantas coisas que hoje você não vê. E é isso, gente. Eu acho que quando a gente coloca as nossas emoções para Deus, como Davi fazia,
E hoje o que eu mais peço a Deus é isso, é um coração, segundo o coração de Davi, que é segundo o coração dele. É um coração, segundo o coração de Jó. Como eu oro para Deus me dar o coração de Jó. Como eu oro para Deus. Eu não quero ter as minhas emoções e a minha fé ligada nas circunstâncias que eu vejo ou que eu vivo. Eu quero confiar. Eu quero me entregar. Eu quero viver esse amor. Eu quero confiar nesse amor. E eu quero ter a plena convicção e certeza de que eu sou completamente amada por Ele. E eu não vejo outro lugar para estar senão nesse lugar de troca com Ele. E aí, quando a gente entrega nosso coração para Ele, a gente tem a transformação do nosso emocional nele, porque é isso que Ele faz. Nada em Deus, gente, nada em Deus volta vazio. A tua fé não volta vazia. Tchau, minha vida. A tua fé não volta vazia. A tua confiança não volta vazia. A tua oração não volta vazia. O que você fala com Deus, o que você expressa, o que você escreve para Deus, não volta vazio. Nada nele volta vazio. Então, assim, o nosso Deus, ele quer esse relacionamento. Ele quer essa entrega. É o que a gente fala sempre. Ele não quer ser achado num patamar de força sua. Ele quer ser achado no seu patamar de fragilidade, de fraqueza e de choro. Porque era assim que Davi encontrava Deus. E era assim que Davi se relacionava com Deus. A dependência que Davi tinha de Deus não era quando ele estava bem. Porque quando ele estava bem, ele pecava. A verdade é essa. Ele caía. Mas quando Davi encontrava Deus, eram os momentos de mais fraqueza. E é onde Deus quer ser achado em nosso coração, em nossas emoções. E aí, quando entregamos as nossas emoções para Deus, a gente recebe dele a transformação do nosso coração. E o que é a transformação do nosso coração, gente? É a dor que a princípio machucava, machuca, florescer. É aquela situação de medo ser convertida a um amadurecimento em Deus. Quando a gente conhece o amor de Deus, de fato, não por teoria, não por racional, mas na alma, a gente para de ter medo, porque o amor dele lança fora todo medo. E aí, pensando em relação a medo, porque o medo é um monstro, né, que nos assola, né? Só que é um monstro fraco, porque quando a gente encara esse monstro, quando a gente vai ver, ele se torna pequenininho, sabe? Então, eu percebo que o medo é totalmente contrário, sabe, às coisas de Deus. O medo é contrário à fé. O medo faz a gente não querer viver. O medo faz a gente rejeitar nós mesmos. O medo faz a gente não viver a vida em abundância em Deus. O medo torna a nossa vida escassa, medíocre. Eu fiz uma publicação hoje mais cedo no Instagram, no Instagram não, no nosso grupo, falando que quem tem medo, mais ou menos assim, né? De ser, quem tem medo
das próprias atitudes, eu acho que é mais ou menos isso. Aceita qualquer coisa, né? Quem tem medo de ser o que é, quem tem insegurança de ser o que é, aceita qualquer coisa. Deus, ele te institui como filho. Deus te institui como filho. Filho do Altíssimo. Filho do detentor da eternidade. A eternidade está dentro dele, gente. A eternidade é ele. Eu vou ter medo? Deus é a vida. Eu estou dentro dele, você respira dentro de Deus. Ele é energia. Deus é a ave dos céus. Deus é tudo que move. Não há morte nele. Não há morte em Deus. Tudo nele é vivo. Ele é vida. Tudo nele é vida. Você vê que tudo na vida está em movimento, né? Você vê uma planta que ela nasce, ela reproduz, ela cresce. Você vê um animal, você vê a gente, você vê o céu, as aves, você vê nada para. O tempo, daqui a pouco é outro dia, o sol, nada para. Tudo está em movimento, porque tudo é ele. Ele é vida. Então, enquanto a gente não entrega para ele o que somos aqui do coração, a gente não consegue transformar esse sentimento, sabe? E mas a partir do momento que a gente entrega, como Davi fez, como Jó fez. O que Jó fez, gente? Jó entregou. Jó viu esperança onde não tinha esperança. Jó não tinha esperança, mas ele viu esperança. Porque ele entregou para Deus. Ele se lançou nesse penhasco, sabe? Ele se lançou no escuro. Ele se lançou de coração. E ele descobriu o amor de Deus ali. Ele descobriu o amor de Deus ali. Depois o que Deus deu para ele, essa questão de que todo mundo ressalta, né? Deus restituiu Jó, Deus restituiu Jó, Jó ganhou tudo em dobro. Isso não foi consequência, porque a transformação Jó conquistou na alma, sabe? Então, assim, onde a gente está colocando Deus no nosso campo, essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje. Deus está no meu racional ou Deus está no meu emocional? Eu estou entregando meu coração a Deus? Eu estou entregando as minhas fraquezas para Deus? Eu estou entregando o meu choro para Deus? Para que Ele transforme, para que Ele me faça florescer, para que Ele traga sentido onde hoje eu não vejo sentido. Hoje eu estava andando de carro aí vendo o céu. Mais uma vez, Deus me deu um arco-íris hoje de manhã. Eu tive um sonho não muito bom, eu estou tendo sonhos de traumas do que eu passei, da minha história, estou vencendo um monstro por dia, sabe? E, e Deus tem falado comigo, sabe? Deus me deu um arco-íris hoje de manhã, e eu olhei para o céu, eu falei tanto ontem com as meninas sobre o céu rosa, que Deus tinha me dado um dia desses o céu rosa, e hoje eu vi o céu, e eu senti que Deus me deu aquele céu rosa de novo. O céu estava bonito, aí depois uma lua bonita, e as aves, né? Eu vendo as aves passando, e eu senti a vida de Deus. Eu olhei aquilo tudo em movimento e eu senti a vida de Deus. E eu agradeci, eu falei, Senhor, obrigada pela vida. Eu não posso olhar para a morte, eu preciso olhar para a vida, porque Ele é vida.
E a todo momento eu estou agradecendo, estou buscando olhar para Deus e agradecer. E eu sinto quando eu faço isso, quando eu entrego esse meu emocional para Ele, que Ele vem e transforma o meu interior. Isso é um exercício diário, gente. Mas eu vou te falar. Vocês lembram quando Jesus falou que a gente teria vida e vida em abundância? Sabe o que que é isso? É coração entregue. Sabe o que que é vida em abundância? Vida em abundância não é riquezas, bens materiais. Se você for abençoado com isso, ótimo. Eu acho muito bom, né? Como Deus restituiu a Jó, nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus faz, mas a abundância que Jesus fala é aqui, ó. É aqui, onde nada e ninguém consegue chegar. É na alma. É onde o Espírito dele faz milagre. É onde o Espírito dele transforma. É onde o Espírito dele traz uma alegria que você não entende, uma felicidade, uma cura, sabe, que você olha e fala, que isso? Eu nunca imaginei passar por isso. É ele, é a abundância dele. E nós temos a promessa, como filhos, de uma vida em abundância nele. Só que a gente não toma posse, muitas vezes, dessa promessa. Só que a gente não faz valer para a nossa vida. Só que a gente vive o quê? Com medo. A gente está com medo. Medo do amanhã. Ele já falou para a gente não estar ansioso pelo dia de amanhã, mas estamos com medo do amanhã. Medo de não ser da forma que a gente acha que deveria ser. Só que vida ressignificada em Deus, vida em abundância em Deus é vida o que é presente, não é futura. Não é futura, é o agora. Só que eu tô lá no amanhã, né? Eu não tô vivendo hoje porque eu tô lá no amanhã. Tô preocupada, tô com medo. E Deus falou para mim, filha, viva o agora, eu tô com você aqui. Eu tô aqui. Eu quero me relacionar com você no seu tempo presente. Eu quero ser real na sua vida. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você me sinta. Eu quero que você conheça o meu mistério, o meu profundo. Vem para mim, porque quanto mais você vem para mim, mais eu vou para você. Porque não volta vazio. Então vem para mim. Eu tô te pedindo, vem para mim. Porque você vai receber da fonte de águas vivas, que sou eu. Ele nunca mais vai ter sede. Porque você vai conhecer a vida em abundância, que é viver em mim. E não vai te doer mais. Não dessa forma. E quando acontecer de você viver fraquezas, e quando acontecer de você, por um momento, fraquejar, eu estarei com você. Te pegando no colo e falando, vamos, filha. Porque eu te faço vencedora todos os dias da sua vida. Esse é o nosso Pai. Só que a gente não consegue, muitas vezes, enquadrar o nosso Pai nas nossas emoções. E entregar fraqueza, entregar ansiedade, entregar medo. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente analisa Deus num patamar de força, de merecimento, né? A gente coloca Deus quando a gente tá bem. Quando a gente está bem, tudo bem, Deus. Mas quando a gente está mal, não estou conseguindo ver Deus. Hoje eu não vejo Deus. Mas é ali que ele quer ser achado. É no mal, é na fraqueza. É ali que ele quer revelar o poder dele e a intimidade dele. Que possamos aprender a entregar o coração, como Davi fez, como Jó fez.
que possamos aprender a colocar Deus no campo das nossas emoções, que possamos aprender a entregar sentimentos para Deus, que possamos confiar que o cuidado dele está sobre a nossa vida, que possamos entregar os medos, que possamos viver todos os dias a verdadeira intimidade com ele, tirando ele de um patamar de santidade, de fortaleza, de poder, que ele é, mas trazendo ele em Jesus para a nossa humanidade. Porque é isso que Jesus fez, né? Jesus trouxe Deus para a humanidade. Nosso Deus humano, nosso Deus que conhece fraquezas, nosso Deus que conhece dores, que possamos fazer isso em Jesus, trazer Deus para a nossa humanidade, para a nossa fraqueza, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e conhecer a real vida em abundância em Deus, que é a transformação da alma por completo, gente. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Quando Jesus fala, né, que importa-vos nascer de novo, e ele fala muito dessa novidade, né, dessa nova criatura. Gente, isso não é forçado. Isso não é uma coisa que assim eu preciso mudar. Não, isso é a transformação do Espírito em nós. E essa transformação é natural. Nós nos tornamos uma nova pessoa, sim. É louco, mas é verdade. A gente morre para renascer quando a gente conhece Ele e a gente entrega para Ele. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. Porque a gente realmente, literalmente, muda todo o nosso exterior. E essa mudança é uma vida em abundância nele. É tão louco, é tão soberano, é tão forte, que você passa a ter, até se sentir poder, assim, você se sente poderoso, sabe? Às vezes eu me sinto assim, eu falo, cara, sou invencível. Às vezes eu penso isso, sabe? Eu sou invencível. Tipo, olha quem tá comigo, olha meu pai, pô. Meu pai é o... Nossa, sou invencível. Ele tá comigo em qualquer área da minha vida. Eu sou invencível. Porque o que que ele falou para mim, gente? O que que ele falou pra gente? Que nós somos mais que vencedores. Nossa, nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Eu sou vencedora. Eu venci. E eu vou continuar vencendo todos os dias, porque eu sei quem está comigo. É isso. Não é por mérito, é por graça. É por entrega. É por entrega. Porque não sou eu. Eu, por mim, não consigo nada. Eu, por mim, eu caio, eu desmorono. Eu, por mim, sou fraca, mas Ele é a minha força todos os dias. Ele me faz prosseguir todos os dias. Todos os dias. Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, como você é forte. Eu até fico meio assim, né? Porque eu sei que não sou eu, cara. Eu tento falar isso para as pessoas, mas às vezes as minhas palavras não conseguem expressar, sabe? Aí eu falo, olha, não sou eu, é Jesus em mim, sabe? Só que as pessoas ficam meio assim, não, porque você é muito forte, você tem uma fé. Não, não tenho fé, não. Não é ele que transformou aqui, ó. Ele mudou tudo aqui, mudou tudo, mudou tudo. É louco, mas é isso aí. E é isso, gente. Eu quero passar para vocês essa mensagem sobre a entrega do emocional.
A gente olhar para o nosso emocional e entender que o nosso emocional, ele dirige todas as nossas ações. Ele dirige porque se a gente não tem um emocional amadurecido, a gente não consegue nem manter um diálogo saudável com outro ser humano. A verdade é essa. Então, o nosso emocional, ele precisa ser muito cuidado. E a Bíblia fala que, assim, agora que eu estou lembrando desse versículo, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que bacana. A fonte da vida está aqui, ó, no nosso coração, sabe? É a fonte da vida. Então, a gente tem que olhar para o nosso emocional, ver como ele está e colocar Jesus no nosso emocional e entregar para ele, para que possamos receber dele essa abundância que o mundo não conhece. Gente, ó, o mundo está se matando. Pessoas que moram em coberturas estão se suicidando. O emocional das pessoas está destruído. Está destruído. Sabe? E aí, às vezes você ouve a pessoa falar e você fala, não, mas a vida da pessoa não está tão assim, mas tá, porque o emocional está destruído. E o emocional não condiz com as circunstâncias, a verdade é essa. Às vezes a pessoa tem tudo e tem uma depressão absurda. Nossa, como eu conheço gente que tem tudo e é depressivo demais, a ponto de não querer sair da cama. Conheço pessoas assim. E você olha e fala, mas por quê? Porque não tem porquê. Não tem porquê. O emocional está escasso. O emocional está longe de Deus, sabe? Eu não falo que, assim, depois que você entrega seu emocional para Deus, tudo fica uma mil maravilhas. Não, não fica. Mas você aprende a usar as armas que Ele te dá para vencer todos os dias. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você aprende a usar as armas que Ele te deu para você vencer todos os dias. Eu estou falando com vocês o que eu estou vivendo. E eu falo para vocês, né, que não está sendo fácil para mim. É dia após dia, olhando para Ele, falando, Senhor, me ajuda com meus medos, me ajuda com meus temores, me ajuda, e eu estou realmente muito emotiva também pela gestação, a gravidez faz a gente ficar assim, mas é emocional, e o meu emocional está com Ele. E eu entrego para Ele, para o meu pai que me garantiu um lar, que me garantiu um lar. Cada um de nós temos um lar nele. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você vai perguntar para qualquer um que não tem essa coisa, essa conexão com o pai, que não conhece, o que a pessoa tem mais medo de morrer. Qualquer um. Tem medo de quê? De morrer. Não, tenho medo de morrer. Não, não quero nem falar sobre isso que atrai. Eu tenho um lar na eternidade, garantido pelo meu pai. Isso é muito forte, isso é poderoso demais. Conhecer a Deus é não ter medo de morte. E é não ter medo de morrer. Uma vez o Marconi, há muitos anos atrás, ele falou isso para mim, né? A gente se reunia e ele falou, poxa, eu sempre tive medo de morrer e hoje eu não tenho mais. E quando ele falou isso, eu falei, aí, esse é o maior, é o maior fruto do espírito, sabe? Eu fiquei pensando, graças a Deus, porque é fenomenal. Temos um lar garantido em Deus e eterno, que nunca acaba. É isso, gente. Esse é o nosso Pai, que possamos se entregar para Ele por completo. Fala, amiga Cris. Eu quero ouvir, agora eu quero ouvir. Então, te ouvir é muito bom, Mário, muito. Você vai falando, a cabeça da gente vai, né,
processando um monte, quero ver se eu consigo lembrar, né, de tudo, assim. Mas tem uma parte que você falou que eu fiquei pensando, né, que a gente fala, a gente tem que confiar em Deus, né, entregar para Deus, né, os nossos sentimentos, entregar, né, para as preocupações, né, que já basta as preocupações do nosso dia, para que preocupar com amanhã, né? Eu acho que a gente tem que confiar em Deus como uma criança. Ele mesmo já fala, venha, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança confia no pai. A criança, quando ela está na piscina, o pai está dentro da piscina, fala, pula, ela confia que o pai vai segurar ela. E ela é essa confiança que a gente tem que ter em Deus. Se a gente ter confiança em Deus, igual a criança, os pais dela, né, tá tudo certo. Então, essa confiança, né, que a criança tem, sabe? É sermos criança mesmo na frente de Jesus, assim, e entregar para ele. E eu falando também, né, que as pessoas olham, né, para você e falam, nossa, mas você tem muita fé, meu Deus, essa força, né, essa força é sua. Hoje mesmo, uma amiga minha que é psicóloga, hein? E ela é psicóloga da minha vizinha, Catiene, que está no nosso grupo, né, que também perdeu a filha. E ela me fala, sabe, Cristina, você me espelha, você me inspira, assim, eu me inspiro em você, sabe, a sua luz, sua fé, sua força, sua forma de conduzir, né? Aí eu fiquei, ela falou assim, gente, ela que é psicóloga, assim, né, falando isso, eu falei assim, amiga, já te falo de cara, minha força vem de Deus, não é minha, eu mesma não tenho. Então, assim, a gente só descobre que é forte quando a única solução, a única saída que a gente tem é ser forte, né? Então, e que bom, né, que a gente consegue ainda passar isso para as pessoas, né? Eu falo assim, que Deus também, né, olhe para mim e fala, não, eu sei que você está saindo bem, né? Continua, né, segue, que eu também confio em você e eu sei que eu posso confiar, né? Que Deus também olhe para mim, confie e veja em mim também, sabe, essa força que Ele deposita em mim, a resposta que eu, né? Que Ele também enxergue essa resposta que eu dou para Ele. É isso, assim. Fala, amiga Marcinha, pode falar. Oi, Mari, você falou nessa questão do medo, né, também. E eu cheguei a comentar com você, eu acho que uns 30 dias atrás, a respeito da Maria, que eu tinha que tomar aquela decisão, né, muito importante, e eu estava com medo de a ponto, assim, das minhas emoções. A Mari me viu, eu estava descontrolada, cabelo caindo, qualquer coisa eu chorava. E tava muito assim, o estômago doendo, porque o medo, gente, ele traz essas coisas, começa na mente e, e aí isso vai se internalizando, sabe? E traz isso para o corpo, traz reações para o nosso corpo. Não é bom sentir medo, né? Porque você fica, dá dor de cabeça, dor no estômago, você tem ânsia de vômito. Então, assim, é muito importante mesmo a gente entregar mesmo para o Senhor, mas não é fácil. Eu tinha essa decisão para tomar e eu estava com medo diante de ameaças de quem? De homens, né? Meros homens. E eu entreguei, eu falei com a Mari, né, o que eu ia fazer e fiz. E depois que eu fiz, é, eu senti uma paz tão grande e eu vi as coisas acontecendo, que foi bom, né? Eu tinha que tirar a Maria da escola. Se alguém, desculpa aí se alguém pensar o contrário, mas eu tive que fazer isso por conta do bem-estar dela. Eu precisava disso. E fui julgada por tudo quanto é tipo de gente, pessoas da escola, mães, principalmente Ameaçada, né, a amiga? É diretoria, ameaçada. ameaçada, tipo, tudo bem, a gente só vai informar o conselho tutelar, e aquilo me amedrontou. E eu fiquei, desde muitos meses atrás, eu fiquei martelando isso, só que eu não podia, gente, fazer. Eu achava que aquilo podia ser alguma coisa da minha mente, da minha própria vontade, querer fazer aquilo mesmo.
E quando eu externalizei isso para a escola, eu falei para eles que eu ia tirar, e o que eu achei foi o quê? Ameaça. E eu tive muito medo mesmo, de alguma coisa dar errada, mesmo sabendo, eu consultei advogado, mesmo sabendo que a lei estava do meu lado. Só que a lei dos homens são falhas, gente. E o medo falou mais alto. E eu falei com Deus, me lembro de orar um dia, eu falei, Deus, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajuda, porque os homens são falhos. E se eu tirar a Maria da escola e esse pessoal fizer alguma coisa que vai prejudicar, vai tirar a minha filha. E eu senti uma paz nesse momento tão grande e senti a certeza do que eu tinha que fazer. Eu não conversei com o Pedro, eu levei a Maria na terapia. Ela mesma, a Maria não fala frases inteiras, ela não se comunica de uma forma como a gente está conversando aqui. Ela fala algumas coisas picado e você tem que juntar, é como se fosse um quebra-cabeça. E ela falou para a psicóloga com todos os detalhes. Eu não quero mais para a escola, porque a escola está me fazendo mal. Foi isso que ela falou. Eu estou ficando ansiosa. E a psicóloga me disse isso com todas as palavras. Falou, eu não sei o que aconteceu, mas a Maria nunca se expressou conosco da forma que ela se expressou hoje. Então, assim, eu queria falar positivamente disso, mas eu estou, assim, abismada da forma com que ela se expressou. Aí eu pensei, falei, bom, é um sinal. E o outro? O outro, Deus precisava convencer o Pedro, porque eu não podia, a Bíblia fala para a gente estar em comum acordo, né? Eu precisava estar em comum acordo com o meu marido. E eu sabia que ele não ia aceitar eu tirar ela da escola. E ele viu ela se desregulando um dia, muito nervosa, muito aflita, e eu fiquei calma, só pedindo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. E aí ele viu ela muito agitada, e tendo crises, e ele mesmo chegou em mim e falou, amor, eu acho que você tem razão, vamos tirar ela da escola. Gente do céu, isso para os outros que não creem em Deus pode ser uma mera coincidência, mas para a gente que crê em Deus, que crê em oração, isso a gente sabe que é Deus, né, respondendo a gente sabe disso, porque eu orei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não posso enfrentar o meu marido, eu não posso ir à frente dele, fazer algo tão importante. Se der alguma coisa errada, eu estou ferrada. E nós somos um só, né? Então eu não posso, eu preciso que ele concorde com isso. E eu não precisei falar nada, gente, com ele. Eu não precisei. O próprio Espírito Santo mostrou para ele a inquietação da Maria e tocou nele para que a decisão fosse aquela. E ele me falou. E o que aconteceu? Eu caí os cabelos tudo, gente. Olha aqui, ó. Tô com os cabelos tudo indo pro... Passou, isso foi no domingo. Na segunda-feira ele só mandou um e-mail, gente, para a escola. Umas coisas tão simples, mas que nossas mãos, nós mesmos não podemos fazer, entendeu? Acabou a dor de barriga, acabou a dor no estômago, acabou a caição do cabelo. Eu entreguei para Deus. Eu, por mim mesma, eu faria aquilo na minha própria força, mas ia dar BO, ia dar porcaria. E quando eu orei e entreguei ao Senhor, ele tocou no Pedro, mostrando como a Maria estava, e fez com que a Maria se comunicasse com a psicóloga. Então, assim, ele me deu embasamento. Eu tinha seguranças dos céus e tinha segurança aqui da terra. Da Maria, amiga, para as pessoas entenderem que as pessoas, você está falando, a Maria se comunicasse, mas explica. A Maria é autista. A Maria é autista, né? Então, assim, é uma florzinha, uma menina assim que eu não troco por nada. Se Deus perguntasse assim, quer trocar? Te dou uma perfeita. Não. Eu digo que ela é a filha perfeita para mim. Ele me fez a mãe perfeita para ela, sabe? Porque eu não daria conta de ser mãe de uma adolescente, de uma criança, entre aspas, normal. Porque, é sério, se eu tivesse outro filho, se fosse normal, eu não saberia, gente. Eu teria que ir para psicólogo para saber como que faz. Eu não sei. Eu sei ser mãe da Maria.
Tanto o meu Instagram é Márcia, mãe da Maria. E assim, ela é autista, ela não se comunicava muito bem. A Maria, ela não falava um monte de coisa, não se relacionava. E ela é um milagre, sim, de Deus na minha vida e por onde a gente passa. Deus fala muito através da Maria comigo e com as pessoas, sabe? E eu tenho visto os milagres que Deus tem feito com a Maria. Eu olho para ela hoje, do jeito que ela tá, eu não acredito que é a mesma menina de, tipo, 10 anos atrás. Eu não acredito que as palavras que os médicos diziam para mim era palavras de morte, né? Não vai ser isso, não vai ser aquilo, não vai ser aquilo. Ela não vai ser muita coisa mesmo, como eu não poderia ser, como muitas pessoas normais não pode não alcançar. Mas o que Deus tem para ela vai ser, e ela já está sendo, né? Deus não precisa fazer coisas, né, perfeitas para glorificar o nome dele. Ele glorifica o nome dele nas pequenas coisas, né? Nas coisas que os outros despreza, nas coisas que os outros acham assim improvável, impossível, né? E eu vejo muito Deus na Maria por conta disso. Muita gente olha para ela e vê ela incapacitada, incapaz para muita coisa, e quando ela abre a boquinha dela, é uma bênção, gente. Deus usa aquela menina, essa coisinha fofa. Ela fala que vê Jesus, eu já falei isso para Mari. Mãe, você nunca viu? Eu falei, não, eu queria ver. Ela fala, mãe, você ora tanto, você nunca viu Jesus? Eu falo, nunca vi, Maria. E teve um dia que eu estava, gente, na cama com ela, e ela estava deitada, eu faço até hoje, desde criança, eu faço uns movimentozinhos assim nela, ela fala, mãe, faz carinho, que é o carinho, né, que eu faço nela, que ela fala, isso é movimento de autorregulação para ela, por conta dos movimentos que ela faz, então se tiver uma batidinha, os autistas procuram essas coisas, esses confortos, né? E eu faço nela até ela dormir. Ela já estava pegando no sono, de repente ela sentou na cama, mãe, você viu a luz? Você viu a luz? Ele está aqui. Gente, eu não é coisa de rir, não, mas eu tô rindo, assim, eu sou incrédula mesmo, viu? Porque ela levantou da mãe no escuro, mãe, você tá vendo a luz? Olha, ele apontou o dedinho, eu olhei e falei, filha, eu não tô vendo luz. Mãe, é Jesus, ele tá de roupa branca e ele tem uma barba bem grande, só que ele é negro. Eu falei, filha, não tem problema, Jesus ele pode ser do jeito que você está vendo aí. Nós é que fazemos a idealização de Jesus, a idealização que ela não sabe o que é isso. Eu falei, nós que vemos Jesus, né, muitas vezes branco, dos olhos azuis, mas se você diz que, mãe, Jesus está aqui, mãe, eu falo, tá bom, filha, gente, eu queria ter visto, mas ela estava vendo, porque ela tem um coração puro. A Maria não sabe o que é mentira, ela não sabe coisas, sabe, que as pessoas fazem de maldade, ela não consegue perceber essas coisas, né? Os autistas não conseguem entender coisas do sentido, palavras tipo, tá chovendo canivete, se você explicou para ele que é canivete, que é faca, que corta, se você falar brincando que tá chovendo canivete, eles vão entrar em desespero, isso pode causar uma crise muito forte numa criança, numa pessoa com autismo. Então, assim, ela é uma pessoa muito doce, muito abençoada, e eu tenho visto e vivido Deus na Maria, porque não é fácil não, viu? Eu tenho dias aqui que eu tô só o pó, eu falo, Senhor, por que você escolheu eu para ser mãe dela? Eu não tô dando conta hoje não, Deus. E aí ele fala, eu sei mesmo, que você não dá conta mesmo não. Você não dá conta não, mas eu estou te segurando, porque sou eu que faço. Para os outros veem Deus, sabe? Através da Maria. Eu mesma não sou ninguém, como a Mari diz. Não é a Mari, essa mulher maravilhosa que ela é, essa força que ela passa. Eu ainda vou aprender a falar desse jeito que a Mari fala, sabe? Não é a Mari, gente, é o Espírito Santo que toma ela com ousadia. Deus, ele dá vários dons às pessoas, dons de falar, dons de tocar no coração das pessoas e falar aquilo que a pessoa está precisando ouvir, sabe?
dons de consolo, né? Então, assim, a Mari é uma pessoa muito abençoada e ela passa pelas lutas e ela tem autoridade para falar, né? Quando você está passando pela luta e Deus usa você para falar, diferentemente de uma pessoa que não perdeu um filho, uma pessoa que tem filho autista. Eu não podia participar do grupo de mães de autismo também, se eu não fosse mãe de autista. Quando elas falam, eu entendo elas e elas me entendem, e assim vocês, né? Vocês entendem umas às outras. E assim outras pessoas que têm grupos de síndrome do pânico, pessoas que perderam entes há muitos anos, e assim vai, uns entende os outros. Deus usa a gente para falar, muitas vezes, naquele momento que a pessoa está precisando. E a Mari hoje falou para a gente confiar, para a gente entregar, para a gente não ter medo. O medo nos impede de ver o agir de Deus na nossa vida. O medo nos impede o próximo passo de Deus na nossa vida. Ah, mas Deus é poderoso, Márcia, ele tem o controle de tudo e de todos. Ele tem, mas Deus, ele é pai. Como um pai, ele quer que nós nos levantemos e andemos com as nossas próprias pernas. Ele quer a nossa independência, entre aspas, não independência dele. Ele quer a independência da gente poder agir dentro da vontade do Senhor. Ele estabeleceu algo e a gente agir, levanta, filha, eu te sustento, eu te seguro, vai, dá só mais um passo. E às vezes a gente não quer, gente, a gente está doída demais, a gente está só o pó, mas ele nos levanta e manda a gente ir, e ele nos garante. Sabe por que eu digo isso? Eu contei isso para a Mari também. Isso da Maria já encerrou, graças a Deus ela está ótima, viu, gente? Ela está muito feliz de estar fora da escola, ela conseguiu falar isso para a gente, ela está muito feliz. E outra coisa, antes de tomar essa decisão, eu já estava há meses muito preocupada, e eu fui num lugar, eu contei para a Mari, eu fui num lugar 3 vezes, gente, e eu não sabia a minha inquietação, por que eu tinha que ir naquele lugar e não fazia o que eu tinha para fazer. Mas eu descobri, o dia eu falei para a Mari, eu descobri o que Deus queria naquele lugar comigo. Eu ia, entrava no lugar, pegava o produto, tirava a carteira da bolsa, mas alguma coisa não deixava eu comprar o que eu tinha que comprar. Por 2 vezes eu fui ali. Na terceira, eu fui num lugar só para ir em outro, resolver uma outra coisa. Era uma loja, e a loja aí em frente, eu nem ia entrar. E eu fui com o Pedro. E aí eu olhei para aquele lugar e falei, vamos lá ver a rede para Maria Eduarda? Ele falou, vamos. E eu não vou em loja com o marido, viu, gente? É dica, tá? Se vocês forem comprar, vão sozinha. É mais legal. Mas meu marido é uma benção, ele gosta de ir. Então, e quando eu entrei, a menina que veio me atender, ela já veio falando, eu falei, olá, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia. E aí eu peguei o produto e ela foi, eu não entendi. Ela foi meio que... Ela não sei o que aconteceu não, viu, gente? A gente foi meio que se afunilando, eu contei isso para a Mari, a gente foi para um corredor que tinha prateleira de um lado, prateleira de um outro, e ficou só nós 3, eu, Pedro e ela. E aí ela falou a seguinte coisa, que eu tremi, eu chorei, ela falou assim, a hora que vocês entraram, a hora que a senhora entrou na loja, tá o meu marido que não deixa mentir, eu estava tão angustiada, eu estou passando uma luta, e eu vi uma luz na senhora, que essa angústia passou. Eu falei para ela na hora, gente, porque eu tenho muito temor de falar isso. Eu falei para ela na hora, eu falei, olha, sabe por que a sua angústia passou, minha filha? Porque o que você viu foi Jesus, você viu foi o Espírito Santo. Essa coisa que você está sentindo aí agora, esse alívio, chama-se Jesus. Você viu foi Jesus, não sou eu. E aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, gente. E eu estava só o pó naquele dia. Eu contei para a Mari, eu queria ir naquele lugar. Eu acordei, eu falei, Deus, eu tenho que ir naquele lugar, mas eu não quero ir. Eu não quero ir, a minha teima com Deus. E quanto mais eu falava que eu não queria ir, eu tinha que ir. Eu já estava me arrumando e eu falando, eu não quero ir, eu não quero ir. Mas eu entendi, depois disso, que aquela moça me contou, as lutas que ela estava passando, que a minha ida ali, aquelas outras vezes,
não deu certo, porque aquela moça não ficava ali embaixo, gente. Ela me contou, falou, olha, foi tão de Deus a senhora vir aqui hoje, porque eu não fico aqui, eu fico na parte de cima. E aí eu desci e estava aqui. E nem era minha vez de atender, mas a hora que a senhora entrou, eu fui atender a senhora. Não, não fico aqui embaixo, eu fico lá em cima. Aí eu falei, você não é dessas que acredita em coincidências, né, filha? Ela falou, não. Eu sou crente desviada. Ela falou desse jeito para mim. Eu falei, não, você não é desviada, não, minha flor. Não, não fala isso, não. Você tem Jesus no seu coração. Muitas vezes a gente se perde do Senhor mesmo. Isso é normal, mas o importante é você se achar novamente no Senhor, se voltar para Ele. Quando você fizer isso, esses problemas que você está tendo não vai resolver, mas você vai ter força para passar por eles, entendeu? Não vai resolver como num passe de mágica. Muita gente acha que quando a gente está conhecendo o Senhor, que eu digo conhecendo que a gente não, Ele é infinito, e a gente não vai, só vai conhecer Ele de verdade quando a gente chegar no céu, assim eu penso, que eu estou conhecendo o Senhor e meus problemas desapareceu, eu não tenho mais problema financeiro, eu não tenho mais problema com saúde, não tenho problema em nada. Você pegou Covid? Você não é crente? Você não crê em Deus? Gente, se Jesus foi tentar, que é o filho do Altíssimo, quanto mais eu sou lavada e remida no sangue de Jesus, mas se Jesus teve que passar pelo que ele passou, por que eu não posso? Sei lá o que Deus tem com isso, né? Que propósito que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, não, gente. Eu peguei Covid, sim. Fui relapsa? Não. Aqui eu sou a chata aqui de casa. Contudo, falta lavar até os alimentos com álcool. Peguei, não sei de que forma, mas peguei. Então, assim, falei para aquela moça, filha, você não é uma perdida, você não é. Esquece esses estigmas, essas palavras que as pessoas falam para você. Gente, palavra, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, às vezes até brincando. Ou sua feia, ou sua bruxa, de brincadeira, sabe? Porque às vezes a pessoa está tão deprê, você fala isso, a gente só acaba de dar mais um pontapé para ela cair no abismo, só acaba de acrescentar mais a cerejinha do bolo para fazer com que aquela pessoa talvez até faça algo que ela nem queria fazer. Mas dependendo do que a gente falou, se a fulano falou isso, então acabou para mim. Então, assim, eu falei para aquela moça, falei, esquece essas palavras que as pessoas dizem sobre você e pensa no que Deus diz sobre você. Você é herança do Senhor, você é princesa do Senhor e tudo vai dar certo, confia nele. Gente, aquela menina mudou o semblante. Tá o Pedro que não me deixa mentir. Aquela menina de angustiada, um semblante assim estranho que ela estava quando ela me atendeu. A gente bateu o maior papo, quase 1 hora lá. Ninguém nos atrapalhou. Falei o que tinha que falar e até o que eu não devia, porque eu falo demais, né? Já começamos a falar de filhos e um monte de coisa. E assim, o Espírito Santo me falou o que eu tinha que fazer ali. Era dar uma palavra de esperança, sabe, para aquela moça, para que ela olhasse para o que Deus fala sobre ela e para que ela não temesse o homem. E quando eu disse essa palavra para ela, ela regalou o olho, que quando eu falei para ela, eu falei, olha, não tema o homem, não tenha medo do homem, porque maior é o Senhor que está com você. O que pode fazer os homens contra você, se o Senhor é com você? Ela regalou o olho. E eu não sei se eu contei isso para a Mari, mas quando eu falei isso e ela regalou o olho, acho que ela teve medo, o chefe dela passou por trás. Você lembra de eu falar isso? Mas o chefe dela passou por trás e deu uma olhada assim de lado, sabe? E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou falar o que eu tenho que falar aqui, Senhor. Segura ele. Sabe? Assim, uma repreensão maligna, algo assim, sabe? Então aquela menina estava ali, ela estava precisando, gente, de uma palavra de ânimo. E muitas vezes nós podemos ser essa palavra de ânimo para muitos, da portaria, da limpeza, sabe? Como essas pessoas também pode ser para a gente, que a gente não pode desprezar, não. A gente achar que só um pastor, só não sei quem vai dar uma palavra, não. A gente tem que estar com o coração aberto. De repente você está aí jogando lixo fora, a pessoa que está lá limpando, se o seu lixeiro lá fala uma coisa lá para você que eu nem Deus, gente, eu tô meio assim com Deus, sabe? Porque ele é poderoso. Ele faz coisa
É, assim, inimaginável, coisa inexplicável. Então, assim, vamos ter mais fé, esperança, força, entregar mesmo para Ele, fazer mesmo com medo. Assim como eu fiz a respeito da situação da Maria Eduarda, que eu tive que tirar ela da escola, mesmo com ameaça de falatórios, eu esperei a resposta de Deus, tirei, e tá tudo bem agora, sabe? Mas eu tive que fazer, com medo, eu tive que fazer. E Deus, Ele espera isso da gente. Faça com medo, dê o primeiro passo. Dá o primeiro passo, mesmo no escuro, Ele te mostra o chão. Porque a nossa confiança tem que vir dele. Nossa confiança não pode estar em coisas, estar em outros, estar em confiar no próprio chão que está embaixo do nosso pé. Aí não é confiança, você já tem a certeza que o chão está lá embaixo, né? A fé é quando você dá um passo e não vê o chão. Fala, meu Deus, acordei, e agora? Vamos botar medo no capeta quando a gente acordar de manhã. Ele falar, ih, acordou, a abençoada do Senhor. Vamos ser essas mulheres poderosas que o Senhor nos chama para ser, viu? Sejam fortes e corajosas. O Senhor, Obrigada, amiga. viu? Obrigada. Aninha, você quer falar alguma coisa, amiga? Você botou a câmera? Pode falar. Fala, amiga. Hoje eu não ia falar nada, hoje eu só queria ouvir vocês. Mas eu não sei, eu não lembro da Márcia, eu não sei se ela estava em alguma outra reunião sem a câmera, não conhecia ela ainda. E ela começou a falar da filha dela, parecia que ela estava falando da minha, sabe? O jeitinho, tudo. E essas crianças especiais, eu acho que são feitas para aproximar a gente de Deus. Porque a minha tentou de todos os jeitos me aproximar. E eu só tô conseguindo agora depois que ela foi. Sabe? Eu me culpo muito de não ter procurado antes com ela, sabe? Ela falou pra mim um dia. Ela falou um dia pra mim: Mãe, eu quero ir morar com Jesus. Daí eu falei: Não, mano, tu tem que ficar com a mãe até a mãe ficar bem velhinha. Daí ela disse: Não, mãe, mas eu quero, sabe? Até um dia. Filho. Até um dia eu fiz um post que no final eu coloquei que hoje eu entendo a vontade dela, sabe? De morar com Jesus. Só que eu me culpo de não ter procurado antes dela partir, sabe? Porque ela falava: Mãe, vamos na igreja, mãe. Sabe? Tava sempre procurando. Ela não sabia escrever, mas ela procurava no YouTube por voz. Ela assistia culto, sabe? Sozinha, assim, às vezes no quarto eu escutando assim, aleluia, glória a Deus, sabe? A Manu ouvindo a palavra de Deus, ela procurando, sabe? E faltou de mim. Desculpa, não vou conseguir falar muito. Mas, amiga, você conseguiu enxergar mesmo depois da partida dele, está buscando. Então, nada foi em vão, nada que ela fez, sabe, de tudo isso ficou em vão, né? Você tá trilhando, tá buscando seu caminho e ela te mostrou isso, né? Então, ainda tem tempo, sempre tem tempo. Os nossos filhos deixaram esse legado para nós. Eles nos aproximam de Deus, né? Os nossos filhos são muito especiais, todos os filhos são especiais. E eles vêm com essa missão de nos aproximar de Deus, de nos levar a Deus. Eles vieram de lá, né? Deus nos emprestou, né? E como a Márcia falou, que a filha dela disse que vê Jesus, né? Eu acredito assim que algum anjo ou ela teve um sonho, alguma coisa, porque alguns meses antes ela disse pra mim: Ô mãe, tu vai ter que comprar um caixão pra mim. Daí eu falei: ai, mano, para com essas bobices, tu tem que cuidar de mim. Porque eu sempre dizia pra ela que ela não ia casar, que ela ia ficar morando comigo, ia me cuidar.
Daí Ele falava a mesma coisa. Ela nunca viu, nunca tinha levado ela num velório, nunca tinha visto um caixão, e um dia do nada, ela sorrindo, ela disse assim: mãe, tu vai ter que comprar meu caixão. Daí eu xinguei ela, daí ela disse, ela tinha um jeitinho, sabe? Ela fez assim com a mãozinha, mas tu vai ter que comprar, mãe, sabe? Sorrindo, sabe? E eu acredito assim, ó, ou Jesus veio visitar ela, ou algum anjo e veio e falou que ela ia ir, sabe? E essa semana eu tava lembrando, fazendo as minhas coisas aqui, que, assim, nossa, era uma dificuldade para ela comer. Ela era bem magrinha, bem magrinha. E uns 20 dias antes dela falecer, ela começou a comer. No dia que ela faleceu, gente, ela passou o dia inteiro comendo. O que ela via, ela comia. Eu pensei, e eu sempre me perguntava por que isso, né? Que parecia que ela tava com ansiedade, não sei. Daí essa semana, eu comecei a pensar, será que ela não sabia que eram os últimos dias dela? Ela queria aproveitar, sabe? Ela queria aproveitar tudo, assim. Ela queria comer o que ela não tinha comido, porque ela começou a comer, assim, coisas do nada, sabe? E eu acho que uns 10 minutinhos antes, assim, dela falecer, ela chegou no meu marido e disse, me dá um abração aqui, pai. E abraçou, assim, ele com toda a força, sabe? A gente não podia fazer nada. Eu chamava ela de sombra. Eu dizia, até uma sombra, né, Manu? Daí o meu marido disse pra mim, amor, ela só queria aproveitar cada minutinho junto com a gente, sabe? Eles são especiais, Deus fala direto com eles, gente. Deus fala direto com eles. Verdade. Não se culpe, não, Tá Flor. chorando, tá? Viu? Eu fiquei muito emocionada. Parecia que tava falando da Manu. Não se culpe, viu? A sua filha, ela não foi um anjo, ela é um anjo, ela só voltou de onde ela veio, né? Todos nós, os nossos filhos são do Senhor. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são deles. E eles têm um tempo, né, determinado, assim como eu e você. A sua florzinha, ela está no céu e ela cumpriu o papel dela, o propósito dela na Terra, ela cumpriu. E você não precisa ficar se culpando, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Você viveu exatamente o que tinha que viver com ela, e ela te levou para Deus. A gente está aqui conversando com você hoje por causa dela, por conta dela, né? Ela te trouxe para Jesus, te trouxe aqui, ó, para o grupo, para a gente compartilhar as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas derrotas. E a gente nunca vai esquecer dos nossos filhos. Ela não, ela vai ficar no seu coraçãozinho para sempre. Ninguém vai esquecer ela. E o que ela fez não foi em vão, né? Ela te levou para Jesus. Ela foi, eu digo que ela foi uma flecha que foi atirada, né? Ela estava na aljava e ela foi atirada para Jesus. E você foi o alvo que ela atingiu, entendeu? Ela foi a flecha e você o alvo. Ela estava guardadinha na aljava do Senhor. Ela veio, né? E alcançou você. Você foi o alvo. E ela voltou. Porque quando a gente termina o nosso propósito aqui, Ana, a gente volta para o Senhor. Viu? Ela cumpriu. Para nós, quando a gente perde alguém querido, a gente sente falta, a gente sente a dor da perda, mas você não perdeu ela está com Cristo. Você está sentindo saudade, você está sentindo falta. Ela cumpriu o propósito do Senhor na terra. Ela atingiu o alvo que Jesus tinha através da vida dela, que é você. Viu? Então não se culpe. Deus deixou você ser agraciada. Deus te escolheu para ser mãe da... É Manu? É a Manu? É, Manu. Deus te escolheu para ser mãe dela. E você cumpriu o seu papel de mãe, tá? Não se culpe. Você cumpriu. E ela cumpriu dela. Porque através da vida dela, Jesus te alcançou. Viu? E ele nunca mais vai te deixar, tá? Nunca, 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 nunca.
Assim como ele nunca me deixou, ele nunca vai te deixar, ele nunca deixou a Mari, ele nunca deixou a Cristina, ele nunca deixou a Crislane, ele nunca deixou ninguém. Ele permite muitas vezes algumas coisas que a gente não entende acontecer na nossa vida, mas ele não nos abandona, viu? Confia, tá? Quando você se sentir triste, sozinha, lembra do Senhor. Faz como a minha Maria diz: Mãe, você está vendo? Lembra disso. Você está vendo Jesus? Eu não vejo, mas eu não preciso ver para crer. Quando você estiver assim, porque quando eu estou assim, eu falo: Jesus, senta aqui comigo na cama. E aí eu converso com ele como se eu estivesse conversando aqui com vocês. Viu? Conversa com ele hoje. Ele está com você. Viu? Não tenha dúvida nenhuma disso. Ele está aí agora com você. O Espírito Santo está aí te consolando. Ele entende a sua dor. Viu? Ele está colhendo cada lágrima que está caindo. Viu? E um dia você vai entender o porquê disso tudo. Quando você chegar lá e encontrar com ela no céu. Nós todos vamos nos reencontrar lá. Viu? Eu te amo, viu, Flor? Você é muito especial. Viu? Lindona. Tem que aparecer mais vezes. Deus te abençoe. Um beijo, Flor. Lindona. Obrigada, tá? Obrigada pelas palavras. Não tô conseguindo falar muito hoje. Deus te abençoe. Amiga, obrigada por ter falado pouco tempo aí, por ter compartilhado sobre sua Manu. E que missão linda. Ela sabia, amiga. Ela sabia. É uma coisa que Deus me mostra, né, através dos sinais em relação ao Mateus, é que ele sabia, sabe? E é isso. Nossos filhos vieram com uma missão e, como a Marcinha falou, nós fomos e nós somos o alvo. E, amiga, esse negócio de você falar que eu não busquei Jesus com ela, ela sempre pediu para mim. Ela sabia que você não ia naquele momento. Ela sabia que a missão dela seria depois, sabe? Mas, assim, eu te falo, eu tenho certeza que a Cris também compartilha do mesmo sentimento. A gente só conheceu a Cristo, a gente só conseguiu viver depois da ida deles, amiga. Não foi só a Manu, não. Isso daí foi Mateus, foi Felipe, foi o Mateus da Ró. A gente não tem como, né, amiga Cris? Amiga, eu acho que o teu... Exatamente, sabe? Assim, eu falo que... Eu acho que o teu sinal foi um pouco ruim, amiga. Deixa eu ir mais para perto ali. Tá bom. Eu falo que, assim, eu conhecia, não. Eu buscava Deus, eu buscava Jesus, eu buscava nos grupos de oração que eu participava, eu tinha sede, sabe, daquilo, de estar ali nos grupos, né, de tudo, de conhecimento, eu tinha sede de conhecimento, porém, eu só vim conhecer Deus depois, só. Eu estava buscando conhecer Ele, mas falar assim que se eu conheço, não. Foi só depois que tudo aconteceu. Aí eu fui a fundo, falei, não, agora eu tô em águas profundas, porque antes eu tava só ali, ó, só no rasinho, né? Indo, tá, Jesus eu tenho que seguir Deus, em Jesus, gosto mais de Nossa Senhora, sabe, tudo. Mas para falar assim, que para conhecer mesmo foi só depois. Aí eu falei, nossa, mas por que eu não conhecia antes? Para eu levar os meus filhos mesmo ali a fundo, levar eles, né? Mas qual que era a missão, né, dos nossos filhos? É essa, nos apresentar, né, Deus. E eu falo que o Felipe também sabia que ele ia partir. Ele sabia, né? Próximos da data dele partir, ele sonhava muito que ele estava ficando sem a gente. Ele acordava, assim, às vezes, né, de manhã, quando eu ia acordar ele para a escola, ele falava, mamãe, eu tive um sonho muito ruim, me abraça, me apraza, eu não quero ficar sem vocês, eu não quero ficar sem vocês. Eu falei, filho, você não vai ficar sem a gente. Aí eu falei, gente, será que eu ou o pai dele vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? Né? Vai ter alguma separação, alguma coisa? Eu ficava com isso na cabeça, mas eu nunca imaginava que seria ele a partir.
né? Nunca. Então, assim, ele falava, mãe, eu sonhei, filho, vamos rezar. Eu já rezei, mamãe, eu pedi para Pai do Céu, mas mesmo assim eu tive o sonho de novo. E eu acordei e continuei tendo o sonho. Então, ele estava sonhando. E sempre que eu passava na porta do quarto dos meninos, né, vinha no meu coração assim, ó, aproveita seus filhos enquanto eles estão aqui. Vai lá dar um beijo, boa noite. Aproveita. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que aproveitar mesmo que o Luiz Gustavo tá virando rapaz, daqui uns dias tá na rua, né? Vai sair, os amigos, tal. Passava sempre, sabe? Tava ali com eles. Então, assim, isso já estava rondando, assim, só que a gente só observa os sinais depois que passa, né? Igual eu não imaginava, tá, vou lá dar um beijo de boa noite nos meus filhos, mas eu ia saber que ele não ia estar ali mais? Não. Eu achava que o Luiz Gustavo ia para a rua, sair, moçada, tal. Então, assim, esses sinais já não são os dados. E hoje eu fico assim, observando, sabe, as crianças à volta, o que que fala, o que que faz, eu fico assim, eu não posso fazer isso. Não é porque aconteceu comigo dessa maneira, vai acontecer com outro também, né, porque está vendo Jesus, porque quer ir morar com Jesus, porque não aguenta, sabe, a minha vizinha mesmo, tempo atrás, falou, nossa, Cristina, minha sobrinha de 4 anos, falou assim para a mãe dela, ai, mãe, não tô aguentando essa vida mais, eu quero ir morar com Jesus logo, porque eu não tô aguentando essa vida. A minha tem 4 anos. 4 anos, amiga. 4 anos. Nossa, não tô aguentando essa vida, eu quero morar com Jesus logo. Eu falei, o que é isso, menino? A mãe nem leva para a igreja, nem frequenta a igreja, nem nada. Inteligente essa criança, em 4 anos. Exatamente. Então, assim, mas é isso, amiga, sabe? Não se culpe, né? Porque todo mundo, independente da situação, já carrega aquele pouquinho de culpa, assim, de pensar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não fui, por que eu não deixei de ir. Mas é o daqui para frente, é o que a gente vai fazer com o daqui para frente, né? Ninguém pode voltar atrás, fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim, né? E que a gente consiga absorver todo esse ensinamento que eles nos trazem, né? Através da nossa situação, do legado que eles deixaram para nós, né? A gente se espelha no legado de Jesus, a gente quer acompanhar Jesus, a gente quer ser igual a Jesus, então a gente tem que carregar a nossa cruz e ir atrás dele, né? Já falou, né? Você quer me acompanhar? Carrega a sua cruz e vem, a nossa cruz é essa, né? Então que a gente consiga carregar ela, né, bem carregada. É isso. É, linda, amiga. Mas alguém quer falar, meninas? Cris, Carol? Vou falar. Fala, amiga. Eu tinha tanta coisa para falar quando você começou a falar, e depois eu já esqueci o que eu queria falar sobre as suas falas. Aí a Márcia começou a falar, nossa, um monte de coisa para falar em cima das falas da Márcia, depois da Ana Paula, depois da Cris. E aí, tipo assim, no final, não sei, não tem mais nada para falar, né? Tipo assim, sabe? É tanta inspiração que vem, é tanta coisa que vem do seu coração que você se identifica, mas aí quando finaliza, assim, aí tipo, ai meu Deus, o que mesmo que eu queria falar, sabe? A Cris falou um negócio Mas agora isso assim. não. Ai, minha filha. Junta tudo, A Cris. Cris falou uma coisa agora assim, então carrega a sua cruz, né? Se Jesus carregou a cruz dele, por que nós não vamos? Por que a gente insiste em achar que a gente não vai ter uma para carregar? E ainda uma, assim, bem pesada, porque às vezes tem pessoas que têm muita fé, às vezes a gente está com pouca fé, está desacreditado, está brigado com Jesus, e o que nos leva a acreditar que a nossa cruz seria leve ou que nós não teríamos nenhuma cruz assim para carregar, né? É tão assim, se Jesus sofreu tanto, né? Não, ele não precisava e passou por tudo aquilo, né? A Márcia falou que, assim, eu não sou mamãe de anjo e às vezes eu não consigo compartilhar uns sentimentos, algumas situações que vocês passam, né? Eu compartilho dessa opinião também, eu vejo, né? Linda a história de vocês, nossa, toca muito, mas eu não consigo mensurar, né? Essa transformação que tudo isso causou na vida de vocês. Mas uma coisa que vocês falam muito aqui na reunião, todas, até a própria Márcia também já falou, é que as pessoas falam para vocês assim: nossa, como você tem fé, você me inspira, você não sei o quê, e vocês insistem em dizer que não sou eu, é Deus.
realmente é Deus, mas é um mérito de vocês também, é um mérito nosso, porque eu também já ouvi isso, e eu fico assim, provavelmente vocês devem se sentir desse jeito, né? Às vezes que alguém falou isso pra mim, eu falo, gente, tipo, tanto problema, tanta coisa, só eu e meu travesseiro sabem o que acontece, né? À noite, quando eu vou dormir, a pessoa tá falando que eu tenho fé. Eu acho que quando a pessoa fala que ela se inspira em você, que ela olha para você, ela vê Deus, eu queria ter a fé que você tem. Ou a pessoa fala assim, reza por mim, como se eu fosse a intercessora de Deus. Eu fico lá sentadinha do lado dele, falando, ó, hoje quem pediu foi a Mari, hoje foi a Cris, a Márcia, até parece, né? Que poder, o mesmo pedido que eu faço para Deus e o mesmo que vocês fizerem, né? Deus vai ouvir a gente da mesma forma. Mas eu acho que quando uma pessoa olha para a gente e fala isso, é porque Deus está permitindo que a pessoa veja ele através de você, sabe? E realmente não somos nós, mas não é, mas é, porque Deus está permitindo que eu veja ele através da Mari, quando ela fala, quando a Márcia conta e dá um testemunho, a Ana Paula, quando vem aqui achando que está frágil, que não tem nada a dizer, que está aqui só para ouvir e enche o nosso coração, assim, sabe? A gente vai dormir pensando, nossa, que mulher forte. E se eu falar isso para ela, vai falar, forte, você não está me vendo aqui chorando, eu não sou forte coisa nenhuma, mas de alguma forma Deus permitiu que eu olhasse e ouvisse vocês e enxergasse nele. E a história de vocês, que não tem nada a ver com a minha, de alguma forma também, eu consigo trazer a reflexão de vocês para mim, sabe? De uma outra maneira. Então, assim, quando alguém fala isso, eu acho que é assim que a gente tem que entender, que Deus está permitindo que aquela pessoa veja ele, né, através de você. E, assim, nossa, lindas palavras de vocês. Mari, hoje, assim, sempre fala muito bem, mas hoje estava muito inspirada, muito linda a sua colocação hoje, muito bonita mesmo, adorei. Realmente, eu acho que a gente tem que refletir. Para mim, assim, falou muito no meu coração hoje que você falou, porque quando a gente está triste, frágil, a gente tem que lembrar de Deus e deixar Ele agir, né? Quando a gente está projetando um sonho maravilhoso, a gente fala, não, está nas mãos do Senhor, Deus vai cuidar de tudo. E quando a gente está lá na fossa, não está bem, está depressivo, né? A gente tem que colocar também nas mãos dele, porque ele está com a gente em todos os momentos e a gente não pode esquecer disso, né? Lembrar dele sempre. Então, hoje, todas vocês, a Mari, a Márcia, a Cris, a Ana Paula, vocês falaram coisas muito bonitas que me tocou muito e hoje eu acho que Deus permitiu que eu visse ele através de vocês. Então, quando alguém disser que vocês são fortes, é porque vocês são mesmo, porque Deus está permitindo que ele seja visto através de vocês, através da sua dor, né? Porque eu acho que a nossa dor também toca muito a vida do outro. E, nossa, realmente, hoje, tudo que vocês disseram aí me tocou muito. Muito, muito, muito lindo, adorei. Voltem mais vezes. Márcia, que não vem sempre, Ana Paula, que não vem sempre, e a Cris. Muito bom te ouvir, Cris, também. Muito bom, sabe? E é isso, eu queria até falar aqui, ó. Que eu tenho um caderninho que eu anoto, né, algumas coisas. E tá aqui, eu escrevi. Tá na Bíblia, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, mas eu escutei, né, de uma pessoa falando. Se Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Né? Então a vida vai fazendo isso, né? E que vamos todo mundo tomar posse, né? Quando a pessoa falar, vocês são fortes, eu tomo posse, né? Que a gente está dizendo sim para Deus, né? Deixando Ele agir através de nós. Sim. Obrigada, meninas. Obrigada para todas vocês, Mari, como sempre, Márcia também, sabe? E Ana Paula, Cris, todas vocês. Nossa, falo e tudo entra na alma da gente. Eu fico igual a Cris, né? Nossa, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre isso. Aí quando passa, olha, parece que eu queria falar tanta coisa.
Olha, eu vou começar a anotar, vou começar a escrever. Ana, sou sua fã, viu? Você é forte, viu? A Ana é linda. A É, Manu é linda. tá vendo como Deus ele personaliza, né, as coisas, as dores? É. Eu não aguentaria, gente, isso que vocês passam. E talvez vocês não vão trocar para ver, né? Não dá. Ele faz as coisas tudo do jeitinho que cada um aguenta. Eu sou fã Exatamente. de Já fez a vocês, cruz na medida. Exato. fã de vocês, viu? Nós conversamos sobre isso essa semana, né, amiga Mari? E a gente não pode querer igualar as nossas dores, né? Cada um tem a sua dor, a sua missão, o seu processo. Cada Sou dor fã de todas. eu costumo dizer que cada dor é única, individual e especial para Deus. Porque, gente, dor é dor, sabe? O meu ápice de dor é um. Hoje eu tenho um ápice de dor. Eu não conheço depois desse ápice, é onde eu senti muita dor. Cada um tem o seu ápice de dor. Isso independe das situações, isso é individual. Mas de todas Deus cuida. Deus não menospreza nenhuma dor. E a gente não pode julgar dor, né? Dor não se julga, nem se equipara, nem se compara. Dor é dor, sabe? Precisa ser cuidada, precisa ser tratada pelo Pai da forma que Ele quer. E outra coisa, quando a Cris fala, né? Que Deus passou, né, por muitas dores, né, e sangrou, e a gente também tem as nossas cicatrizes, sinal que Deus está na nossa humanidade, né? Então, assim, quando a Cris falou, ai, Mari, hoje você estava inspirada, que bom. Eu estou inspirada porque eu estou vivendo minha fraqueza, sabe? E eu estou colocando Deus na minha fraqueza, e isso me inspira. É a minha verdade, gente. É a minha verdade, é a nossa verdade. Deus está na nossa verdade, Deus está no simples. Ontem a Thaísa mandou para mim, Mari, eu não consigo ver Deus. Como é que você consegue ver? Eu não consigo ver. E eu brigo com ele, eu falo, mas eu quero te ver. Aí eu falei, porque você está procurando Deus igual a Elias. Você está indo lá querendo que caia um fogo do céu, um terremoto, e querendo ouvir a Deus, não. E não, Deus está nas coisas simples, se atente aos sinais. Se atente aos sinais, porque Deus está nas coisas simples, sabe? Deus é o simples, gente. Deus é o simples. Eu falei para vocês mais cedo que Deus me deu um arco-íris. Íris foi o refletor do sol no vidro. Foi Deus, para mim foi Deus, porque Ele falou no meu coração ali, e para mim Ele foi Deus. Assim como eu vi um rosa no céu, foi Deus. Deus está no meu simples, no meu dia a dia, sabe? Então, assim, essa questão dos sinais, da gente estar atento aos sinais, porque Ele fala em calmaria, Ele fala na calmaria do coração. É a maneira que Ele é Pai simples. Deus é Deus simples. Deus é Deus amável. O Deus não é soberbo. Deus não é vaidoso. Deus não quer se mostrar para você cheio de mequetrefe. Olha, sou Deus. Olha, não. Ele é simples. Ele veio através de Jesus, vestido de pescador. A Bíblia fala que ele não tinha aparência alguma, que ele era rejeitado pelos homens. E a Bíblia fala que, além dele não ter aparência alguma e ser pelos homens, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que ele não tinha casa, porque ele ficava falando do amor, pregando sobre ele, pregando sobre Deus, e ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele dormia de casa em casa. Esse era Deus, o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, dono da eternidade. Esse era Deus. É muito louco, gente, é um mistério muito profundo. As meninas, né, as mamães de anjo compartilharam em uns stories falando daquela música, né? If God I face, na, 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 na. Essa música, né, que é bem antiga, que fala, yeah, yeah, God is good, yeah, yeah, não sei se vocês conhecem. Ela fala exatamente isso. Se vocês, se Deus fosse um homem
que estivesse andando com você, fazendo as mesmas coisas, pegando o ônibus, e se esse homem que está com você fosse Deus, o que você falaria para ele? Jesus foi isso. Jesus foi esse homem, andando conosco, pegando um ônibus, a gente dando bom dia. Jesus foi esse homem. E nem os apóstolos, na época, os discípulos, na verdade, na época, acreditaram. Acreditaram ou não acreditaram, né? Porque quando ele foi crucificado e morreu, todo mundo ficou chorando, lamuriando, acabou. E aí, quando chegou Maria lá avisando, né? Olha, o mestre não está no túmulo, tá louca! Que isso? Ninguém acreditou. Esse é Jesus. Essa simplicidade é Jesus. É isso, gente. Vamos procurar Jesus no simples, estarmos atentos aos sinais. Entender que Jesus, na sua humanidade, ama a nossa humanidade. Jesus, nas suas dores, ama a nossa dor e cuida da nossa dor. Esse é o nosso Pai, que sangra, que sangrou, que passou todas as dores por nós, para que quando passássemos pela nossa dor, fôssemos conhecidos por Ele. A primeira vez que Jesus me falou sobre a cruz, sobre o que Ele passou, foi na minha dor. Foi a primeira vez que eu senti, foi a primeira vez que eu conheci o sacrifício de Cristo, porque eu estava sofrendo, eu estava em prantos, e Jesus falou para mim: eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua dor. Eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Nunca. Nunca. Eu conheço a sua dor. É isso, gente. É isso. Que possamos seguir aí essa nossa rotina de vida, vencendo dia após dia, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, gente, é lindo. Deus abençoe todos vocês. Vamos finalizar, gente? Eu vou fazer uma oração, então, rapidinho, tá? Muito rápido. Pai amado, obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai. Obrigada por falar tão lindamente no nosso coração. Obrigada, Pai, pelo teu espírito fluir entre nós, através da nossa verdade, através da nossa fraqueza, através da nossa humanidade. Obrigada, Jesus, por ser nosso Deus humano. Obrigada, Pai, por ter passado tanto sacrifício, por tantas dores, para que possamos para que pudéssemos achar vida em Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor é a nossa vida. Obrigada porque não queremos estar em outro lugar senão na Tua presença, senão nesse colo de amor que o Senhor nos proporciona. Pai amado, obrigada. Obrigada por falar no coração de cada um, na intimidade de cada um. Obrigada por esse grupo. Abençoe, Pai. Cuida das nossas tristezas, das nossas fraquezas, dia após dia, nos ensina a nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Queremos conhecer mais de Ti. Queremos mergulhar, como a Cris falou, antes estávamos no raso, mas agora, Pai, nós queremos o profundo. Nós queremos conhecer o Teu profundo. Obrigada. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, gente. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Obrigada. Amém. Muito Beijo, obrigada gente. a todos também. Beijo, Ana. Beijo, boa noite. Beijo, meninas. Boa noite. Amiga. Beijo, Flor. Beijo. Beijo, meninas. Um beijo. Fica Fica com Deus, Mãe.